Olá, meu nome é Luiz Ferro e essa é a primeira edição do Ônibus da Cidade TV Recebe, onde o canal receberá os nomes da busologia, da área de transportes e mobilidade. Você pode participar sugerindo nomes para futuras edições através aqui dos comentários. E para essa edição de estreia está aqui Edivaldo Gonçalves, que vai responder as suas perguntas, as perguntas que você mandou através da aba Comunidade e contar muitas histórias. Então, vamos começando aqui a entrevista. Edivaldo Gonçalves. Bom dia, Olá, boa pessoal tarde, que boa acompanha o noite. ABC. Tudo bom? Opa, tudo tranquilo, tudo bem, né? E para começar essa entrevista, aquela pergunta muito básica, né? Como é que você começou, conheceu o hobby da busologia? Bom, não tinha esse nome de hobby da busologia, porque eu conheci isso ainda no final dos anos 60, ainda era criança. Lá pelos meus 6 anos de idade, por volta de 1968, então ninguém nem falava em busologia, nenhum hobby ligado a isso. Tanto que causava até estranheza na família, né? Os irmãos, meus pais, não entendiam como é que é isso de gostar de ônibus, mas aí foi. Pois é, né? É aquele negócio, é uma frase assim meio, eu sempre falo, né? Gostar de ônibus, assim, a pessoa não se torna busólogo, a pessoa nasce busólogo. Né? Nasce, já nasce. Você já se sente atraído pela. Assim como tem muita gente que gosta do automobilismo, nós gostamos de ônibus. É simples assim. Eu era criança, sempre morei numa rua principal, portão bem num ponto de ônibus. Então, ali do meu portão mesmo, eu me abaixava para olhar o que, que tinha embaixo dos ônibus. Criancinha já era uma curiosidade saber, porque quando faltava luz, por que, que o ônibus ficava com a lâmpada acesa? Então, daí vai despertando uma série de coisas. E também tem as carrocerias, né, que são os Ah, atrativos, com né? certeza, né? É. É aquele negócio. Por exemplo, a entrevista, é claro, é com você, mas eu vou citar um exemplo, eu mesmo, né? Eu, com menos de 10 anos, já ficava impressionado com os ônibus aí, né, que apareciam na cidade e tal, né? Eu ficava sempre me questionando o que tinha dentro dos ônibus e por aí vai. É aquele negócio que eu repito, você não se torna busólogo, você nasce busólogo. Já nasce busólogo, fazer o quê, Já né? nasce. Se perguntar isso para 99%, se perguntar isso para todos os busólogos, eu acho que eu vou até fazer uma brincadeira aqui, né? 150 de 100 busólogos vão responder isso. É uma brincadeira, E, claro, né? e 99% dos busólogos vão dizer que a família estranhava pra caramba isso. E Né? com certeza, com certeza. Ai, aí Mas nada como costume, né? Porque chegava um tempo que meu falecido pai chegava na rua e dizia: Ó, vai lá fora no quintal ver, porque o 908 está com um ônibus novíssimo, vai lá ver, vai lá ver. E eu saía correndo pro ah, quintal, do quintal mesmo já ficava de camarote, né? com certeza, né? E você já passou por alguma situação curiosa enquanto você estava aí exercendo o seu hobby, fotografando, filmando? Bom, o hobby precisamente começou para mim a partir do ano 2000, quer dizer, já tem 20 anos, quando a gente começou a entender que existia um hobby e começou o advento da internet ajudou bastante. Aí você Ah, com começou certeza. a perceber que você não era sozinho. Sabe aqueles conflitos, né? Que você chega a um ponto e pensa assim, ué, todo mundo fala que você é esquisito, que você é estranho, será que eu tenho problemas? Né? E É, porque você para pensar nisso. sim, 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 sim. Mas quando, do ano 2000 para cá, foi quando eu comecei observando, através de um site lá de São Paulo, se eu não me engano, era o Internet Bus, né? E dali eu comecei a conhecer até alguns amigos cariocas que participavam dali. Foi ali que também migrei para ver, né, o CIA de ônibus, né, do Sidney Júnior também no ano 2000, né, que o CIA de ônibus está fazendo 20 anos agora. Então eu peguei só uns meses depois da estreia do site do Sidney Júnior. Então aí a gente começou a ver, a se inteirar que existia mesmo todo mundo que gostava, existia um hobby, e daí eu propus a gente fazer um encontro no passeio, né? Todo mundo, para conhecer, para sair da tela fria e as pessoas se verem. O pessoal comprou a ideia, fomos para o passeio, fomos conhecer quem é quem. Ali Pra também vo- conheci.
o Edgar Rios, né? Vou fazer até uma pausa, né? Para quem é de outro estado e não sabe, o passeio que ele se refere é o passeio público do Rio de Janeiro, que fica perto da Lapa, dos Arcos da Lapa. Rua do Passeio, e o passeio público, justamente. Então, a situação mais delicada é que muita gente não entende. Por exemplo, sem preconceitos, mas é interessante, se você fotografa ou filma na Zona Sul Carioca, ninguém se preocupa. Se você fotografa ou filma num bairro da Zona Norte de classe média, como a Tijuca, como Vila Isabel, ninguém se preocupa. Mas agora, quando você adentra mais os subúrbios, as pessoas param para olhar, estranham. É. E no centro também, às vezes, acontece isso. Certa vez aconteceu, já faz muitos anos, fotografando na Central do Brasil, um segurança de uma empresa de ônibus que fazia, de linhas que faziam terminal lá, veio em cima de nós, exatamente em cima de mim, procurar saber por que eu tirava foto do ônibus. Calmamente expliquei para ele que aquilo era hobby, mostrei algumas fotos, e o cara que veio com aquele, né, com aquele Aquela ímpeto coisa todo, marrenta, com né? aquele ímpeto todo, se acalmou, passou a entender. Hoje em dia, existem muitos rodoviários que já sabem da existência de busólogos. E olha que esse título aí, existe muita gente dentro do hobby que não o aceita. Quer que seja Tem gente que chamado não aceita, né? de Não, não sou colecionador, busólogo. Não sou busólogo, sou colecionador, entusiasta. entusiasta. Quem começou com esse primeiro título de busólogo, eu nem sei. Mas daqui a pouco a gente se viu no meio do grupo e todo mundo É. falando. Então, Gostou participante de do osso, você hobby, é busólogo. Não é, adianta. Vai. participante do hobby, entusiasta, seja lá o que for, o gosto é o mesmo, né? É. E você tem algum momento especial aí na busologia? Alguma coisa do tipo, caramba, que coisa legal, um momento super especial aí no hobby da busologia? Olha, eu vou te dizer que um momento super especial dentro do hobby, dentro da busologia, são as amizades que a gente faz. Amizades que ficam para todo sempre. Isso é o fator principal. É o contato humano, é a amizade que se cria, o respeito, as relações, né? Isso é interessante, porque o hobby, apesar de focar no ônibus, está envolvendo quem? O ser humano. Então, quanto mais a gente puder humanizar o hobby, melhor. Então, o importante para mim são as amizades que a gente vai adquirindo no decorrer do tempo. Amizades já adquiridas e o hobby está aí aberto para a gente adquirir novas amizades sempre, né? Sim, mas eu me refiro assim a momento especial, tipo, aquele encontro mesmo, tipo um encontro especial, alguma coisa assim. Você falou de algo especial, que realmente é ter amigos, se encontrar com parceiros e tal, mas estou falando de momento, tipo, Momento aquele encontro especial foi muito para marcante, ou aquilo foi mais marcante, assim, um momento que vem à sua cabeça que foi mais marcante. o momento mais marcante para um busólogo, né, ou para quem é adepto do hobby, é quando você vê uma carroceria nova, vê uma pintura nova, ou uma empresa mudando a frota e mudando a identidade visual, e você consegue capturar aquilo, aquele é um momento de Ah, é uma êxtase, né? maravilha. Com certeza, isso é uma maravilha, né? Só é, Bem, né? lembrando, estou aqui com o Edivaldo Gonçalves, aqui no ônibus da Cidade TV Recebe. Se você está gostando dessa entrevista, não perca tempo não. Estou até te dando tempo agora. Vai lá, ó, clica ali, se inscreve, clica no sininho e dê aquele like esperto para dar aquela fortalecida aqui no canal Ônibus da Cidade TV, rumo aos 2.000 inscritos. Bom, Mas muito assim, bom. ah, você tem alguma atividade fora do hobby? Assim, Sim. tipo, eu tô falando, tipo, atividades, né? Porque é aquele negócio, né? Tem muita gente que acha, pô, busólogos não tem nada para fazer, né? Busólogo só É, fica tirando foto de ônibus. Não, não. Busólogo tem a sua vida particular, né? com E quais certeza. são as suas atividades, assim, corriqueiras do seu dia a dia? Bom, eu tenho 58 anos de idade, já sou aposentado, né? Mas sempre aparece alguns serviços de freelancer, né? Que a gente estou aposentado, mas a minha profissão eu sou contador, Hum. registrado no Conselho Regional de Contabilidade, com esse registro super ativo ainda, então aparecem serviços para a gente fazer. Além disso,
eu sou chefe de família, né? Sou casado, tenho 2 filhos e tenho tempo para dedicar à família, né? Aos meus familiares, os que moram aqui comigo, e os meus irmãos, a minha mãe. Então, a gente tem sogro, cunhados. Então, a gente tem uma família toda para cuidar e para olhar também. E, paralelo a isso, eu tenho o meu trabalho filantrópico, porque eu sou espírita, né, da linha de Allan Kardec, e já fui diretor durante 12 anos de uma instituição, ainda continuo já há 24 anos como conselheiro dessa instituição e dou aulas lá e trabalho, tenho tanto trabalho por lá, então são coisas que preenchem o tempo todo também, né? Fora isso, abri um canal também de YouTube, né? O Ônibus em Debate, para quem não sabe, que já era para ter começado desde o ano 2000 e eu relutei muito, né, para entrar, para abrir um espaço que fosse meu. Só vim atender o pedido da minha esposa e do amigo André Luiz Gomes de Souza 5 anos depois. Em 2005 foi quando eu abri o Ônibus em Debate. Depois de 5 anos, eles insistindo bastante. Então, o Ônibus em Debate vai fazer agora 15 anos. E agora eu inventei de Ônibus em Debate no YouTube também. Então, a gente fica filmando, gravando vídeos e editando, você sabe como é. É uma trabalheira Sei muito tremenda. bem. É uma trabalheira tremenda. A gente que está ainda patinando em edição, né? Então, procurando sempre fazer o melhor. Agora as coisas estão se apresentando de forma rudimentar, mas qualquer hora dessa melhora, né? Com certeza. Aliás, se você quiser acessar o canal do Ed, ele vai estar aqui na descrição do vídeo para você acessar aí. Aí você acessa, confere o trabalho. Aliás, são, assim, muitos anos através de redes sociais, se não me engano, desde o tempo do Orkut. Desde o Né? Orkut. O Ônibus Debate começou no Orkut, Desde o tempo do Orkut, muitos. E sempre um debate de alto nível. Um debate sempre respeitoso, né? O respeito sempre em primeiro lugar, né? Sempre, com né? certeza. Sempre algo assim é muito agradável de se ver, né? É o lado ótimo do hobby, né? A amizade, né? O papo que rola, né? E as coisas que tem. Mas então é isso, eu tenho o tempo todo preenchido e um dia, 24 horas, passa muito rápido. Tem gente que pensa que aposentado não faz nada, pelo contrário. Quando a gente está parado num expediente, numa empresa, é uma coisa. Tinha muitas reuniões. Se eu sinto falta do meu trabalho profissional, mais ou menos, porque era um pique danado, a gente com a mesa cheia de volumes e toda hora sendo convidado para participar de reunião, aquelas coisas todas. Ou vai ver uma coisa, ou vai no setor de informática, era uma loucura, né? Mas é bacana, é um momento. Foram 37 anos de trabalho profissional, né? Mas a gente está sempre aberto a retornar. Mas é aquele negócio, eu não larguei de todo porque continuo ainda fazendo trabalhos de freelancer, né? Bem, agora vamos àquele momento, o momento das perguntas dos internautas. Muito Aliás, bom, vamos lá. vocês aí aproveitem, participe aqui do vídeo. Quem você quer ver como próximo entrevistado aqui? Ó, quem você quer ver como próximo entrevistado aqui do Ônibus da Cidade TV recebe. O entrevistado tem que ser, claro, gente do meio do transporte ou gente do hobby da busologia, pessoas realmente, né, do meio de ônibus, mobilidade urbana, ok? Vamos aqui à primeira pergunta de um parceiro aqui do Ônibus da Cidade TV, tem até clipe que foi feito por ele. Opa. Diego Mota, aqui no Rio de Janeiro, ele pergunta: o que você acha do sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro? É um sistema que já caducou, não é? Nós encontramos no sistema linhas que já têm décadas e décadas, né? Trajetos irracionais, um tipo de integração com outros meios de transporte de forma muito precária e ineficaz. Então, o que eu entendo, a visão que eu tenho é que precisa dar uma grande reformulada, né? As cabeças precisam se atualizar, tanto a cabeça dos governantes quanto dos empresários e também dos mais atingidos e menos assistidos, que são os usuários, né? Com certeza, né? E isso daí
Ainda mais nessa época que esse vídeo está sendo gravado, né? Mais importante ainda, né? Porque está tendo sumiço de linhas aqui, né? Exatamente. Nós tivemos agora, no dia 31 de julho, né, o desaparecimento das ruas da Transportes Estrela, né? E a gente sabe que as linhas rentáveis foram, né, recuperadas por outras empresas, né? Mas o que acontece? Existem linhas, não tanta demanda assim, mas está fazendo falta à população. A população, as associações de moradores de certos bairros da Zona Norte do Rio estão reivindicando a volta de três linhas. Posso citar aqui: 651, Pode. 652 e 653, 651 e 652, Meia Cascadura, linhas circulares, né? E a 653, Meia Marechal Hermes. Mas a gente sabe que tem uma centena de linhas que estão aí ou desaparecidas ou funcionando de forma super precária. Mas a notícia boa que nós obtivemos agora, e espero que se concretize, é que a prefeitura ficou de criar uma comissão para avaliar esse desaparecimento das linhas. Bom, se for um trabalho sério, bota o 10 para todo mundo, né? Ah, isso é. E é aquele negócio, até, né? O cobertor ficou curto, né? Para Sim, tão poucas empresas operarem tantas linhas. justamente. O que acontece também é que o jornalismo fala muito das linhas que desapareceram e ninguém está aqui para passar a mão na cabeça nem de empresário, nem de prefeitura, nem de ninguém, mas o que o noticiário não relata é que precisa se desfalcar linhas para cobrir outras, porque a frota não aumenta. Você não vê acréscimo de frota. A gente sabe que nos últimos dias tem chegado ao Rio novos ônibus, mas são para substituição de frota. Você não vê um número de ordem aumentando, né? Aí se fala que a demanda caiu. Bom, a gente sabe que a demanda anda caindo já há muito Porque tempo. nesse momento que a gente está gravando a entrevista aqui, estamos vivendo uma pandemia Exatamente. de um vírus que eu vou falar aqui um nome para substituir, né? Porque se eu falar aqui já vai coisa, né? Eu vou Não pode substituir, falar, não pode apelidar falar. aqui o nome corocavírus, É né? isso. É uma pandemia, né? Que isolou muita gente e que prejudicou muitos setores, não só o transporte, Justo. como vários setores, né? Turismo, mas os mais afetados foram principalmente o setor de transporte Setor de transportes. e o E a setor gente, de turismo. e a gente tem observado já isso desde 2013, mais ou menos, quando começaram a ter muito desemprego, né, no nosso país. Então, de 2013 para cá, tem caído bastante o número de usuários pagantes. E daí, agora com a pandemia, aí que a coisa degringolou mesmo de vez, né? Mas a gente tem notado uma queda e também o centro da cidade do Rio de Janeiro já não é mais aquele polo de empregos. A coisa rumou também para a Zona Os Oeste. tempos são outros, né? Muita gente não entende, os tempos são Temos só outros. Hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele antes era tudo concentrado no centro da cidade. Hoje não. juros Hoje vemos um polo no centro, um polo na Zona Sul e um polo na Barra, principalmente na Barra. na Barra. Houve uma explosão da Barra da Tijuca, principalmente a partir dos anos 90. Justamente, porque até fim dos anos 70, a Barra da Tijuca, a gente podia dizer, já existia shopping e tudo, mas era um tanto selvagem ainda. E esse boom no final dos anos 70 para cá veio a estourar bastante nos anos 90, e a gente viu isso, a cidade migrando. Eu, nos anos 90 mesmo, eu larguei o centro da cidade e fui para uma multinacional lá em Barra de Guaratiba, para você ver, né? Isso é. Vamos aqui para a próxima pergunta aqui, de um grande colega do hobby, né? Tá meio afastado, tudo, mas é aquele negócio, né? Quem é busólogo nunca deixa de ser busólogo, apesar de falar, vou deixar o hobby, mas nunca vai deixar disso. É balela. Vamos lá. Alexandre Brito. Opa, muito bom. Grande amigo. Ele está jogando uma pimentinha nessa pergunta. Vamos ver. Vamos lá. O que você acha dos grupos fechados no hobby? A famosa panelinha. Isso ajuda ou atrapalha? E o que seria ideal para resolver esse problema? Brito e a todos que nos acompanham, desde que a humanidade existe um outro fator que é o fator afinidade, né? Então,
naturalmente, onde há ser humano, vai se formar vários grupos de pessoas afins. É a afinidade que faz essa seleção, que é natural e posso dizer até normal, das pessoas. São agrupamentos. O mais interessante disso é que, como cada grupo, ninguém detém toda a verdade e ninguém detém todo o conhecimento, o bom é que eu não diria panelinha, eu sempre diria grupos afins, né? Existe afinidade, porque eu citei aqui a amizade, que a gente conhece, mas quando a gente conhece a pessoa mais profundamente, aí a gente começa a ver a pessoa de uma outra forma. O que pode estar acontecendo aí é que os grupos precisam interagir mais. Como eu vinha dizendo, ninguém detém toda a verdade e ninguém detém todo o Sim, conhecimento. O bom é cada grupo, quando puder, né? Porque agora também a gente está no meio de uma pandemia, mas sim. assim, sempre que tiver uma oportunidade, se entrosar os grupos também, dividir conhecimento, que é uma coisa muito boa. Então, eu diria assim, isso é um fato corriqueiro, porque a humanidade se abrira através da afinidade. Existe a afinidade. Por exemplo, eu posso dizer, eu para mim, eu estou aberto a todos do hobby. Sim. Não vejo diferenças, entendeu? Mas existe um grupo dos mais cascudos, né, digamos assim, do hobby, que Ah, a gente viu muita coisa em comum, então se agrupou ali, mas a gente está sempre de coração aberto, de peito aberto para dar sim. abraço e receber a quem for, porque existe muita gente boa aí no hobby que não precisa estar em grupo. Então, eu não diria panelinha. Eu vejo muitas das vezes como uma afinidade. E que a gente possa, depois que essa pandemia passar, promover mais encontros, que tinha os encontros anuais em que as pessoas se viam. Tem gente que é de Os outro encontros agrupamento. anuais lotavam. Encontros anuais Sim, tinham mais de e, 100, exato. 150 pessoas. Os encontros anuais tinham, sei lá, tinha carreata. E há pessoas também de outros grupos que é um prazer você reencontrá-los, né? Quando há esses encontros, havia também de 2 em 2 anos, né? A, a, a FETRANS Rio, era uma oportunidade de você rever muita gente. Pessoas que moravam no interior do estado, pessoas de outro estado, vinham, uma confraternização, uma festa. Sim, Eu entendo assim, uma em festa questão de lindíssima, né? afinidade, em questão do ser humano, nem todo mundo vai se entender. Mas Isso é. o que precisa sempre existir, se não houver entendimento, é o respeito. E é nesse bloco que eu gosto de pular, o bloco do respeito. Estou sempre nessa vibe, respeitando a todo mundo, porque todo mundo merece respeito, e vamos. A afinidade a gente pode aperfeiçoar, porque quando a gente conhece outros grupos, outras pessoas, a gente vai ver que tem muitas coisas em comum e é uma outra oportunidade de abraçar. E quanto mais, não dá para você ser amigo de todo mundo, mas se você respeitar todo mundo e tiver um contato amistoso, isso só vai fazer bem ao nosso hobby, cada vez mais. Estamos aqui uns pelos outros, mais do que a gente possa perceber. Com certeza. Vamos aqui à próxima pergunta. Gabriel Cardoso, de Niterói, Rio de Opa, Janeiro. legal também. Aí, Vamos lá. São duas perguntas aqui. bom. Duas perguntas em uma. Qual a carroceria que mais te marcou desde o início no hobby e qual a empresa das que fecharam nesses últimos 10 anos você mais sente falta? Aí muitos nem conhecem. O que me moveu bastante, foi a carroceria Sermava, né? A Sermava era uma carroceria que eu me amarrava muito. Quando a Sermava foi adquirida pela Metropolitana e desapareceram suas formas, aí eu me voltei para a Caio, né? Porque a Caio sempre foi inovadora, né? Ela sempre foi inovadora em matéria de design. Para mim, nota 10 mil. Tem gente que não concorda, mas aí, se a pergunta está sendo voltada para o meu gosto, eu estou com a Caio fechadão. É. E, na verdade, são três perguntas, né? Então vamos lá, para a Qual. segunda. Vamos lá. Segunda. Qual empresa das que fecharam recentemente você mais sente falta? Daquelas que fecharam nos últimos 10 anos. Rapaz, tem muita empresa que a gente gosta, né? Mas eu diria para vocês que eu sinto falta da Transportes Oriental, né? Embora eu nunca tenha morado na zona oeste da cidade do Rio, mas a Oriental era notória. Aqueles carros dela pela zona oeste e desfilando pela Avenida Brasil.
eu entendo que fazem falta. O serviço dela eu não posso avaliar, porque eu nunca fui usuário assim, mas dava gosto de ver aqueles carros e aquela pintura tradicional, né? Olha, nesses últimos 10 anos foram, sei lá, quantas empresas? De 2010 para cá, no caso, né? Mais de uma Foram, dúzia, né? acho que foram 16 empresas, 16 para mais de uma dúzia. Contando a Estrela, que foi a, É, a a Estrela última, agora, a recentemente. última que fechou até o momento dessa gravação aqui. A Lembrando que eu Santa falo Maria também, né? Para não ser injusto, a a Santa Santa Maria, Maria. São Santa Maria, Silvestre. São Silvestre, olha só. Para a gente que gosta, né, e está dentro do hobby, a cada uma dessas que vem a fechar, a gente lamenta, é como se fosse uma dor no coração que a gente sente, né? Porque, por mais que a gente tenha as preferidas, todas elas são queridas, né? Então, É, pouco tem importa. aquelas que não são tão queridas assim, mas Não, tem, mas quando você está no hobby, o hobby é alguma coisa para te desopilar, é alguma sim, coisa para te aliviar no cotidiano. Então, você tira um pouco a visão de crítico e você tem uma visão mais romântica. Isso é no meu sim, entender. Embora a gente não feche os olhos para o tipo de atividade e o serviço que cada um oferece. Mas para o lado romântico do hobby, né, da paixão, porque todo hobby é uma paixão de fato, é sim. lamentável quando uma delas venha a fechar as portas. Então tem Santa Maria, tem a Oriental, né? Tem empresas aí que, por exemplo, mesmo com um serviço que não agradava ninguém, mas a pintura, a Oeste, tinha uma pintura que eu achava bonita, né? Então, a gente sente falta, né? É. E tem empresas muito mais antigas aí, que eu sinto falta até hoje, a Aviação Elite, aí já são de outros tempos, Uruguai, são empresas lá que desapareceram lá nos anos 80 e que nos anos 80 houve o desaparecimento de algumas empresas também, pela obrigatoriedade da frota de 120 veículos por empresa. Então, tinha empresas queridas como a Estrela de Prata, tantos aí para citar, né? É. Fica a saudade e a gente vê as fotos na medida do possível, né? Pois é. Outra pergunta é uma pergunta meio complexa, né? Na sua opinião, qual seria o caminho para melhorar o sistema de ônibus na cidade do Rio de Janeiro? Fazer uma revisão de tudo que foi feito nesses últimos 10 anos, porque houve por parte do poder público e por parte dos empresários um certo cochilo, né? Os engenheiros, né, da parte, né, do poder público, eles, quando utilizam o transporte público, eles utilizam fora do horário de rush, não conhecem todos os trajetos, então ficam no gabinete. Não estou desfazendo do trabalho deles, porque também não tenho conhecimento de causa tanto, mas a visão que a gente tem é que eles deviam sentir na pele aquilo que o usuário sente, né? Então, a supressão de linhas, encurtamento de trajetos, isso tudo precisava ser revisto. Por outro lado, também, o empresário, muitas das vezes, não todos, mas pensando só em receita, descuidou de muita coisa e não se atualizou no modo de administrar. Então, tudo isso precisava ser revisto, né? E fazer um novo acordo, desfazer esses consórcios e pensar em uma outra coisa, E né? é um detalhe, Ed, é aquele negócio, sabe aquela coisa do tipo, olhar para o quintal do vizinho e tentar colocar na casa para ver se dá certo e acaba não dando? É aquele negócio, Justo, justo, nem sempre o que é bom para determinadas cidades é bom para outras. É o caso, justo. por exemplo, do Rio de Janeiro. Está comprovado que o sistema de consórcios não deu certo. Não deu certo, Então, não deu certo. deveria ser Por esses como aspectos antes, aí que que eu era já falei. cada um cuidando do seu quadrado, cada um Justo. ali, cada empresa cuidando ali da sua área. E, nesse sistema de consórcios, o que aconteceu? Houve um sistema de falência em massa. Por quê? Porque um ficava sugando o outro. Sugando o outro. Houve falhas administrativas, houve falhas da parte também do poder público, e aí vai. E no fundo, quem é o que foi o sacrificado maior? Mais uma vez, o usuário. O usuário. Infelizmente. Né? BRT, por exemplo. O BRT, nosso né? amigo veterano, Mauro Albuquerque, ele sempre lembra que deveria ser tudo de forma individual, assim como são os táxis, como era no início, né?
as empresas começaram, né, com agregados, cada um era dono do seu veículo. Eu não sei como é que isso se comportaria hoje, já em 2020, mas precisava ser revisto. Por exemplo, agora que nós temos linhas que desapareceram, quem sabe, se pudesse no local, ao invés de ter nada contra vans, porque são transportes complementar, mas o nosso foco sempre é ônibus, por que eu não fazer com que essas pessoas adquirissem ônibus, ou micro-ônibus, e entrassem no sistema de uma forma diferente? Não é Tipo, para aquelas verdade? linhas pequenas, aquelas linhas de As micro, linhas mais curtas. aquelas linhas que as empresas de ônibus geralmente não. Aquelas linhas que têm demanda de micro, mas que as empresas de ônibus não querem pegar. Não querem pegar. E outro detalhe também errado, é até com componentes do nosso hobby, é comparar. Não se compara a cidade do Rio de Janeiro à cidade de São Paulo ou mesmo a cidade de Niterói. São territórios muito diferentes, né? São territórios bem diferentes e São Paulo tem um território 1000 vezes maior do que o território da cidade do Rio de Janeiro, a capital lá. Então não dá para a gente São comparar. Paulo tem mais metrô, São Paulo tem Sim, mais trem, São Paulo é tem um uma trânsito cidade. infernal, A né? cidade, São Paulo um planalto. Rio de Janeiro é uma cidade com relevo variável, muito variável, diga-se de passagem. Da mesma forma, a cidade de Niterói tem um território muito menor, né? As linhas são mais curtas e a tarifa é idêntica à da capital, né? As linhas são. Exatamente. O custo é menor para se O custo é operar linhas em menor e Niterói. o ganho é maior, né? E o ganho é maior, porque são trajetos curtos. As linhas mais compridas são aquelas que vão para a região oceânica. Então, são realidades diferentes. A gente, às vezes, ouve os colegas, os amigos comentando, comparando, não dá para comparar. Nós vivemos numa cidade cercada de montanhas, uma E cidade outra, com muitas vias tortuosas, né? E é problemático. o Rio de Janeiro é uma cidade, vamos assim, vou fazer uma comparação assim com uma forma geométrica. O Rio de Janeiro é uma cidade retangular, sendo que o centro não fica no centro, o centro fica no extremo leste, e tem pessoas, uma população enorme também no extremo oeste. Então, Justamente. as linhas têm que percorrer Os mais distâncias desassistidos, né? gigantes. Os mais desassistidos estão na zona oeste da cidade, né? Pois é, fora que tem uma ilha, o Rio de Janeiro tem uma ilha, que é a A Ilha do ilha também. Governador, tem a Ilha Temos do a Fundão, península também, né? Temos uma península, a Urca, né? temos uma baixada, que é a Baixada de Jacarepaguá, temos lugares muito altos, como, por exemplo, a região do Alto da Boa Vista, Boa a Vista. Serra do Mendanha, muitas coisas assim. Então, o Rio de Janeiro não é uma cidade plana, não é uma cidade certinha. Então, Não é. Então, as prefeituras anteriores ficavam enxergando muito o olho dos outros, né? Só que, tem que ver se é viável aqui. É o caso do BRT, né? Você vê o BRT se deteriorando aí. Se deteriorando, é. Fizeram muitas falhas. Fizeram estações, porque assim, quando eu lembro, lá na época aí, quando começou o BRT, que o BRT eles ficavam olhando muito exemplos de países de primeiro mundo, né? Só que aqui é Rio de Janeiro. Se espelharam também em Curitiba, né? Se espelharam em Curitiba. Outra realidade, a população. Tem outras realidades. Aqui é Rio de Janeiro. Tem lugares aqui no Rio de Janeiro que, desculpe até, mas a educação é péssima. Ou pessoas até, digamos assim, desculpe a expressão que eu vou usar, pessoas cabeça de porco mesmo, que saem quebrando tudo, pichando, sabe? E botam. A pessoa quando quebra, né? Botam, a pessoa quando quebra o veículo, né, não lembra que o custo daquela quebra vai ser repassada. Vai ser mais tarde na passagem, né? E quem vai pagar é a própria população. Né? Isso o pessoal esquece disso. Então vamos para a próxima pergunta. Aliás, mandou mais perguntas aqui, né? Ele mandou 3 perguntas, sendo que uma delas você já respondeu. Vamos lá. É o Rômulo Baroni, né? Ele, se não me engano, ele é aqui do Rio de Janeiro, mas mora em Nova Iguaçu. A pergunta que você já respondeu é a pergunta número 2, né? Que são quais os ônibus que mais te marcaram? Você já falou. A primeira pergunta dele é: quais são as perspectivas das empresas de ônibus do Rio de Janeiro
da cidade do Rio de Janeiro no futuro? Por enquanto, está uma incógnita, né? A gente fica conjecturando a respeito do desaparecimento de mais empresas, desaparecimento de mais linhas, mas vamos ver. Vamos dar um pouco de credibilidade para essa tal comissão que está sendo criada agora e vamos ver, né? Vamos aguardar. O tempo dirá. Mas nós, enquanto cidadãos, também precisamos fazer as nossas cobranças. Nós temos que participar como cidadãos da forma. Quando a gente precisa cobrar, que a gente cobre. Quando a gente possa elogiar, que a gente elogie também. Pois é, vamos aqui a outra pergunta também do Rômulo. Por que tantas empresas faliram em tão pouco tempo? Já até citei aqui, existem falhas que vieram do poder concedente, assim como falhas administrativas das empresas também. Foi uma conjunção de coisas, encurtamento de trajetos, né? Certas linhas, que às vezes era uma linha que era a maior fonte de renda de uma empresa, foram suprimidas e por aí vai. Todo mundo está fazendo a sua meia-culpa, né? Com certeza, né? E Espero tem que empresas, nesse né? tempo, tem empresas até que faliram por falta de linhas. É o caso da Santa Maria e praticamente da São Silvestre. Essas duas empresas No caso praticamente particular faliram por falta de linha. No caso particular da Santa Maria, não foi nem falência. Eles mesmo desistiram do negócio, quiseram sair do sistema, tanto que ela foi vendendo os ativos e eu não sei se já concluiu, né, os pagamentos de tudo que precisava pagar, mas não foi um caso de falência. Assim como a Estrela, o pessoal começou a dizer que ela faliu, ela não faliu, simplesmente foi descontinuada a operação. Mas a gente sabe que houveram algumas falências, né, também, né? Ah, com certeza. E muitas. Muita. Vamos agora para mais uma pergunta aqui. Diego Félix, aqui do Rio de Janeiro. Opa, amigão também. Qual a sua visão do hobby de hoje? Nosso hobby de hoje voltou lá, como eu falei no início dessa entrevista, voltamos há 20 anos atrás, quando a gente estava na tela do computador de novo e com muito pouco calor humano. Mas também devido ao que a gente está passando. É assim que eu estou enxergando o hobby, mas como tudo passa, daqui a pouco a gente está se integrando todo mundo de novo. Que bom que pelo menos a gente tem as redes sociais aí, tudo à nossa disposição, para que a gente não perca esse contato, né? E Com estamos juntos certeza. virtualmente. É essa visão que eu tenho do hobby hoje. Tem muita gente entrando, né, no hobby, mas o que eu sempre digo, e quem sou eu para dar conselhos, mas vamos estudar. Vamos estudar mais sobre transporte, vamos estudar mais sobre as empresas que já tivemos no Rio, os transportes do Rio, e vamos ouvir também aqueles que já estão mais tempo na estrada, porque sempre é bom. Se é uma coisa que eu sempre aprendi, desde criança, vindo dos meus pais, que a gente ouvisse um pouco mais os antigos, né? Não que os antigos detenham todo o conhecimento, porque não? Ninguém aqui detém todo o conhecimento, mas traz uma bagagem, ajuda a gente a melhorar as nossas visões. Vamos lá, mais uma pergunta, né? Mais perguntas aqui. Rodrigo Moreira. Opa! Vamos lá. Ele mandou duas perguntas. Devemos acreditar que um dia nosso transporte será comparado aos de referência no Brasil? Nosso, no caso, Rio de Janeiro. Devemos acreditar sim. Nós precisamos sempre estar confiantes. Mas é aquele negócio. Para muita coisa mudar, nós, enquanto população, enquanto cidadãos, também precisamos estar fazendo a nossa parte. Temos que participar também. Né? Se não nos convidam para fóruns, a gente provoca, a gente vai no poder público, a gente utilizemos as nossas redes sociais, cada um de nós tem a sua, para a gente colocar lá e expor também. Uma hora a coisa viraliza. Eles precisam ver também que precisam nos ouvir. É isso é. Vamos à segunda pergunta de Rodrigo Moreira. Visto que o nosso transporte nunca foi perfeito, tem como melhorar? É uma continuidade da primeira resposta. Precisamos ser positivos sempre. Vejam bem, ser positivo não é ser ingênuo. Muita gente também, infelizmente, acaba confundindo as coisas. Ser positivo não é ser ingênuo. Sejamos positivos, mas ativos. Ativos no nosso papel de cidadãos. Vamos lá, aqui mais perguntas. Essa pergunta aqui, ela veio da comunidade do Ônibus em Debate. Pablo do Carmo, o que seria ideal?
uma nova licitação ou criação de novas empresas de ônibus? Entendo que uma nova licitação seria uma boa. Criar uma nova empresa de ônibus com o que está aí não seria uma solução. Mas, no caso da nossa cidade, seria bom abrir uma nova licitação e que se abrisse para outras empresas de outras regiões, de outros estados, para ver como é que ficava. Né? A Não, gente não precisa ser empresas de outras regiões, de outros mas estados. individuais Aqui também. mesmo da região Aqui metropolitana, tem mesmo. muitas boas empresas de ônibus aqui na região Tem, metropolitana. tem. E da região metropolitana aqui do Rio mesmo, investisse na capital, se tivesse esse poder aquisitivo para investir, né? Que a gente não sabe, estamos vivendo uma crise já, não é a crise da pandemia. Volto a dizer, a gente está enfrentando uma crise mais ou menos de 2013 para cá, né? Por eu trabalhar em grandes empresas, a gente fazer parte de departamentos coligados à diretoria, a gente tem que ter uma visão macro da coisa. Então a gente vê que de 2013 para cá a gente está enfrentando muitas dificuldades no país. Então a gente não sabe quem é que Crise tem em cima de crise. Crise em cima de crise. Então a gente não sabe de fato quem é que tem capital para investir. Né? Tem que ter muita coragem. Né? Hoje, o investidor precisa ter muita coragem. Eu falo desde o pequenininho até aquele investidor grande. Precisa ter muita coragem. E Precisa ter detalhe, muita garra. assim, eu vou até fazer um parênteses aí na sua resposta, se você permitir. À vontade. Aqui no Brasil, de tudo. O empresário, ele sempre apanha. Sempre. Ele é o que dá dá empregos, né? Gera empregos, gera renda para a população, mas é sempre apanha. A gente não, é o que eu falo, a gente não tem que passar o pano para empresário. Os empresários, assim como qualquer um de nós, erram também. Erram estratégia, erram as coisas. Alguns pensam só em si. A vida é feita de erros e acertos. Alguns, não assim como nós, né, só pensam em si. Tem gente que acha, principalmente nessa geração, os mais novos acham que a vida é só acerto. E quando erram... É desconhecimento. Pois desconhecimento. A gente... Errar faz parte. Mas também a gente vai dizer, existe gente muito cascuda que também tem esse tipo de pensamento. O que a gente precisa fazer é tentar abrir cada vez mais o nosso campo de visão. É o que eu falo para meus 2 filhos aqui. Eu tenho uma filha adulta e um filho adolescente. Eu sempre falo assim, a gente não pode viver de antólios. A gente precisa ter uma visão muito grande das coisas. Como é que a gente consegue olhar para frente, a gente não pode olhar para trás. Vamos sair dessa vida sem saber... Olhar para trás, a gente pode até olhar as coisas boas para trás e ver no que dá para acertar para frente. É até salutar você olhar para trás, mas olha para frente, olha para o lado, né? Olha para cima, olha para baixo. A gente precisa melhorar a nossa visão. Eu falo isso para os meus filhos aqui também. Nós vamos sair dessa vida sem deter todo o conhecimento. Isso é o mais certo. Ninguém é o dono da verdade, ninguém sabe sobre tudo. Mas como é que a gente adquire isso? A gente precisa dedicar horas para também estudar. O ser humano, ele precisa estar em constante estudo. Isso nos mais variados assuntos. Para que a gente tenha uma visão melhorada das coisas que se processam diante de nós. Com certeza. Vamos aqui à segunda pergunta. Aliás, essa é a última pergunta, né, que mandaram aqui. Não seria mais fácil colocar ônibus articulado em uma linha com mais demanda? Por exemplo, a 397, as Troncal 1 e 3, entre outras linhas, né? Troncal 1, que é a antiga 125, né? Entre outras linhas. Assim aumentaria a oferta de lugar e diminuiria tantos ônibus na pista, incluindo diminuição na poluição do ar, no caso, né? Sou a pessoa mais adequada para responder sobre isso, mas eu fiquei pensando na linha 397, na hora de subir o viaduto de Bangu, aquele antigo, né? Na hora de subir ali, eu não sei não, mas, bom, eu já tive na Praça da Sé. Mas os motores que geralmente os articulados têm motores bem potentes. Eu já estive na Praça da Sé, lá em São Paulo, e fiquei maravilhado com aqueles articulados, dando aquela volta lá perto daquelas ruas estreitas ali. Enfim, quem sabe, né? Mas não sei se o articulado seria essa solução. É o que estão tentando também implantar na Avenida Brasil, né? Que ninguém sabe se vai para frente ou não, né? Porque também precisa ter empresários que estejam dispostos
em matéria também de grana, para investir nisso aí também. Vamos ver. O Trans Brasil aí vai recuperar. Aquele bebê que não nasce, né? O BRT Transbrasil. Aí mas fala assim, dão aquelas desculpas. É porque a obra está paralisada, porque furou um cano, não sei o que lá, furou um cano, né? Falta dinheiro, né, pô? Hoje a gente tem um grave problema aqui também, que quando se pensa em linha articulada, se pensa logo em suprimir todas as outras linhas que não dá para fazer isso. A gente vê lá no BRT, né, justamente no Transoeste, botar os ônibus articulados, mas também desapareceram por todas as linhas. Poxa, eu sempre entendo que o usuário também tem que ter escolha. Se eu não quero andar no articulado lotado, eu também podia ter menos carros nas outras linhas, mas não. Deixaram só as tarifas, né? Um preço elevado, os executivos aí, é terrível. A gente necessita também ter outra opção. Ninguém é obrigado a ficar agregado naquele corredor, naquele curral de ônibus articulados superlotados. Então, eu sempre acho que esses ônibus articulados precisam ser adotados com critério. A gente já teve na zona norte da cidade, né, a CTC, com a linha 261, por exemplo, atendia. Era legal, era eficiente. Aquele negócio depende, mas também tem aquele fator de frequência. Assim. Precisa se cuidar disso. É uma sucessão de coisas, né? São muitos fatores, né? Que às vezes o que importa em determinadas linhas não é exatamente o tipo de carro, mas sim a frequência deles. Então, agora, não só ser articulado seria a solução. Com certeza, nós temos outros colegas de hobby que têm outro tipo de visão. Sim. Mas que bom que as visões são variadas. Ninguém tem que pensar igual. Claro, ninguém tem que pensar igual, não. Né? Até porque é aquele negócio, se todo mundo fosse igual, o mundo terrível, seria chato, né? Pra caramba. Terrível, né? Então, chega de monoideias, né? Pois é, né? Pois é. Bem, primeiramente, agradecendo aqui, o papo tá bom demais, mas agradecendo aqui a sua presença aqui na estreia do Ônibus da Cidade TV Recebe, né? Tinha que ser você mesmo o primeiro convidado, né? Uma pessoa especial dentro do hobby aqui no Rio de Janeiro, né? Então, tinha que realmente ser você, né? Também é um dos assim, não é um dos pioneiros, mas é um dos que está há mais tempo no hobby em si, né? E junto com... Pensando que as empresas surgiram em 62 e em 64, eu estou lá desde o início, né? Isso é. Vamos acompanhando, né, as mudanças na cidade, né? Mas é aquele detalhe. Um pouco importa que você seja pioneiro ou não, o interessante é você poder interagir numa boa dentro do hobby, com certeza. contribuir, fomentar um bom debate, né, melhorar os círculos de amizade, a troca de informações, que é uma coisa muito interessante. A gente tem uma pessoa que faz um bom trabalho, que é o Marcelo Praz, né? Sim. A gente se fala muito pelo telefone, a gente se fala pelo zap, a gente às vezes cria atrito lá, briga, mas é uma coisa saudável. E depois o resultado sai um resultado bacana. É muito ruim assim tá falando o nome de alguns e esquecendo de outros, né? Porque temos muitas pessoas importantes no hobby, né? Então, sejam mais antigos, sejam mais novos, a gente tem muita gente boa fazendo um bom trabalho por aí e que assim continue e que surjam cada vez mais e mais pessoas no hobby, né? Sempre é bom. Somos todos nós eternamente novatos. Se a gente partir do princípio, a gente sempre aprende. O aprendizado nunca cessa, não é isso que a gente tem que pensar? Com certeza, com certeza. E eu não sei, né? Eu até agradeço a você por ter sido o primeiro a ser escolhido. Eu não sei porquê, lá nos seus critérios, mas estamos aí na luta, né? Estamos na luta. E relembrando, você que está assistindo, comenta aqui nomes aí que podem ser aí os próximos entrevistados aqui do Ônibus da Cidade aí. TV Recebe. Você que está assistindo, gostou aí da entrevista. Você que gostou do vídeo, não perca tempo não, já estou dando tempo aqui. Vai lá embaixo, ó, vai lá embaixo, se inscreve, clica no sininho para você receber todas as novidades. Aqui tem clipes,
tem essa série que é o Empresas e Suas Linhas, que mostra de maneira os pontos de referência das linhas em si, né? Tudo, né? E tem agora esse quadro novo, que é o Ônibus da Cidade TV Entrevista. Muito bom. Então, antes de encerrar aqui, o seu recado final, suas considerações finais. Bom, é uma responsabilidade, né? Vamos vivenciar o nosso hobby com carinho, com amor, com respeito e principalmente uma coisa, com humildade, né? Que utilizemos a humildade, não é você baixar a cabeça, que as pessoas às vezes têm uma visão de humildade muito distorcida. Estejamos sempre atentos ao aprendizado, a novas amizades. Alguém vai discordar de você, mas é bom que faz você pensar também. Que mantenhamos sempre um debate sadio, porque isso só ajuda ao nosso hobby crescer. Que a gente pare e pense também no respeito, além da humildade, no respeito. Se você for uma garagem de uma empresa de ônibus, não fale de outro grupo, que nada. Se for perguntar, nós temos grupos bons. Às vezes a gente visita as garagens. Fique criticando. Assim, não vamos criticar tem um comportamento quem quer que você que ali seja. está como convidado. É isso. A gente tem que pensar assim. É a mesma coisa que você chegar na casa dos outros e sair falando mal de todo mundo lá dentro, assim, na cara dura. E vejamos bem, respeitar o empresário não quer dizer puxar saco. Não é isso? Não quer dizer também você fazer parte do hobby e dizer que você é patronal. Não, você precisa, aquilo que eu vim dizendo a entrevista toda, ter uma visão macro das coisas. Pensa no ônibus em si, no objeto, né? Que a gente gosta no ônibus em si. Sim. Você quer se aprofundar no ônibus urbano, no ônibus rodoviário, nas empresas, nas pinturas, na parte administrativa, porque várias vezes no ônibus de debate eu promovia uma discussão assim: até onde vai o limite de nós, busólogos? Será que a gente precisa entrar na crítica? A gente, como participante do hobby, a gente também tem que se colocar como um cidadão, porque eu, como cidadão comum, posso ter queixas da empresa, mas eu utilizo os canais, o 1746, no caso aqui do Rio de Janeiro, ou falando diretamente com a empresa. Mas será que essa visão é a visão que a gente tem que ter também dentro do hobby? Então a gente... Mas é aquele negócio, nós estamos não crescendo, e o hobby, apesar dessas décadas, ainda acha um hobby muito novo. A gente ainda vai se melhorando, a gente vai aprendendo. Estamos aí, estejamos abertos para tudo, sempre. Com o radar aberto, para que a gente possa fazer desse hobby algo bem prazeroso, algo legal de se vivenciar. Esse o meu recado aí, gente. E esse é Edivaldo Gonçalves. E te agradeço também, né? Muito obrigado aí por participar aqui, né, do programa de estreia, né, da edição de estreia do Ônibus da Cidade TV Recebe. Relembrando, se você tem um nome aí para sugerir no meio da área de busologia, mobilidade urbana, transportes, é só você ir aqui nos comentários e comentar o nome aqui, para, quem sabe aí, ser o próximo entrevistado aqui do Ônibus da Cidade TV Recebe. Então, muito obrigado aí, né, pela Eu que agradeço, né? E se vocês simpatizarem com o Ônibus em Debate, o Ônibus em Debate está no Facebook, né? Sim. No Instagram e agora no YouTube, né? Vamos que vamos. Sim, e o link dos três vão estar aqui embaixo, hein? Conferir. E prestigie o ADC TV, que temos vídeos muito bons. Ônibus da Cidade TV, a história do ônibus é escrita aqui. Já estamos aqui, o canal já está no ar há 11 anos. É isso então aí. A gente vivenciou, então o canal vivenciou muita coisa. Muita coisa. O canal vivenciou ainda era da Perimetral, Praça 15. Tudo isso hoje não existe mais. Estivemos juntos em vários encontros, né? Campinho, aquela entrada do Campinho, entre o Campinho e Cascadura, que também não existe porque derrubaram tudo por causa do BRT, também tem vídeo aqui de anos atrás. Né? Então, bom, né? É aquele negócio, o Ônibus da Cidade TV sempre registrando a história. E estamos aqui, um acervo permanente, de certa forma, registrando a história da busologia,
não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil também. Então, para não alongar muito, fica por aqui essa edição de estreia do Ônibus da Cidade TV Entrevista. Então é isso. Obrigado. Até